7 até o capítulo 7, versículo 7 a 12. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor, o Senhor nos ajudou. Pai, obrigado por tudo. Obrigado porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Traga a nós a tua palavra no sacrosantíssimo nome de Jesus. Amém. Tome seu assento e obrigado. Aleluia. Nós estamos a fazer nossa leitura no primeiro livro de Samuel. Este homem que tem um ministério quase que tríplice, né? Que é um sacerdote do povo, é um profeta do Senhor e, na verdade, por muito tempo, administrador do povo, governador do povo, até que, pela orientação do Senhor, ungiu a Saul e, em seguida, a Davi, com que se estabeleceu o reino de Israel, o reino do povo de Deus. O livro de Samuel começa fazendo o registro, para mim é a mãe dos livros de reis, né? Crônicas, porque o livro de Samuel começa logo fazendo referência ao seu nascimento, né? E dentro do histórico de Samuel entra, então, assim, a história da família de Davi, Salomão também, a família dos reis, e aí assim começa com Samuel a história dos reis, primeiro reis, segundo reis, e então também a crônicas, né? Porque crônicas são crônicas do povo de Israel, a crônica dos reis. Depois de estar mencionado o nascimento de Samuel, por causa de uma oração ousada de uma mulher que não podia ter filhos, Ana, Samuel é consagrado ao Senhor e então é enviado ao templo, né? Ana coloca o seu voto em cumprimento e quando o menino desmamou, ela levou ao templo onde viveu e sob supervisão, instrução e liderança de Eli, ok? Ali aparece o chamado de Samuel no capítulo 3 e neste chamado Deus havia dito a Samuel quem ele seria e como iria destituir a família de Eli por causa do erro dos filhos de Eli. No capítulo 4 de Samuel, acontece então a grande batalha dos filisteus, o ataque dos filisteus, que fez com que Eli, caído da cadeira, morresse. Ofni e Finéias, que eram filhos herdeiros do sacerdócio de Eli, também morressem naquela guerra, a arca fosse levada. No capítulo 5, essa arca chega na terra para onde é levada e causa grandes estragos lá no templo do deus Dagon, né? Por 2 noites a arca lutou e venceu, né?
até na terra estrangeira, derrubando assim o deus Dagon na primeira noite e na segunda noite quebrando-a, né, por completo, cabeça por um lado, braço por outro, pernas por outro. E então a arca por si mesma, onde vai, ela causa estragos, provando assim que a derrota não era a derrota da arca, era a derrota do povo. Porque onde a arca foi, derrotou o povo, que derrotou o povo de Deus, certo? A arca onde foi, fez os seus estragos, matou o deus Dagon como se vivesse, ele não vive, mas o matou mesmo assim, né? Os patifou completamente, e então essa arca onde ele estava causou doenças graves àquela nação, àquele povo, e eles então pediram ajuda aos deuses, e os seus adivinhas disseram: essa arca representa o Deus de Israel, é o Deus de Israel que vocês trouxeram aqui numa terra estranha, sem observância dos princípios com que se rege essa arca. Não tem levitas aqui, sacerdote, vamos morrer. E então eles pegaram a arca, levaram nos limites da terra de Israel, pediram desculpa fazendo ratos de ouro colocados dentro da arca, porque elas representavam as doenças que eles receberam todos aparam gonorreia, aparam doenças graves, e então eles foram devolver a arca nos limites de Bet-Semes. E a arca, quando chega em Bet-Semes, no capítulo 6, ela é recebida e é guardada. Aí, quando a arca chega, provavelmente Samuel já era crescido, não era mais aquele menino que foi levado depois de desmamar, não era mais aquele adolescente que ouviu o chamado de Deus, era agora aquele jovem que assumiu a responsabilidade, porque ele era o único dentro da tenda da congregação que havia ficado vivo, porque ele já havia morrido, e os filhos também haviam morrido, e ali então Samuel era o herdeiro, porque ele era como se o filho adotivo de Eli, e então se tornou ele herdeiro, mesmo não sendo da tribo de Judá. E então Samuel apela para o arrependimento do povo. Ele diz que vocês precisam se arrepender, porque todas essas derrotas não são as derrotas dos povos filisteus para convosco, é a derrota que Deus infligiu por causa da vossa desobediência, infligiu por causa do vosso problema. Vamos passar por isso. Eu quero chegar a um outro ponto. No capítulo 7, Samuel, que fala com Deus e ouve de Deus essa repreensão direta, Samuel fala com o povo e anuncia o que Deus lhe falou. Diz: vocês precisam se arrepender, porque vocês cometeram um erro, vocês perderam essas guerras todas, foram subjugados por um povo estrangeiro, porque vocês andam no caminho da tortuosidade. Como o povo estava reunido em Mispa, os filisteus aperceberam-se que aquele povo que havia sido desmontado, destroçado, destruído, né, estava se reunindo agora diante de uma voz, estava tendo uma liderança, tinham alguém a reunir o povo destruído. Então eles viram: oh, esses homens aí estavam a se reunir de novo, vamos lá atacá-los. Mas naquele dia a conversa da reunião não era a confusão dos filhos de Eli, não era o pecado de Ofni e Finéias, era o alinhamento de um profeta que colocava o povo alinhado com seu Deus. E os filisteus, não sabendo disso, entraram para fazer o ataque ao povo de Israel. E quando eles se aperceberam que o povo filisteu estava a voltar para lhes destruir, o povo ficou atormentado. Imagina a tua cabeça lembrar a derrota de alguns anos atrás, e a derrota que foi tão tremenda que eles levaram a arca, e ali eles estão a voltar. O povo que derrotou nossos irmãos mais velhos estão a voltar. O povo que nos derrotou, matou nossos sacerdotes, estão aqui a voltar. O povo ficou assustado. E eles disseram a Samuel, tiveram uma postura boa: não cessa de orar por nós, fale continuamente com esse Deus. E então Samuel continuou a orar a Deus, pegou uma ovelha que ainda não havia desmamado, uma ovelha bebê, uma ovelha nova, uma ovelha sem dolo, uma ovelha sem falha alguma, pegou a ovelha e ofereceu ela por inteiro em holocausto a Deus, e Deus aceitou a oferta. E Deus então decidiu entrar na luta pessoalmente. Amém. Pessoalmente, Deus usou as armas da natureza, usou trovoadas como espada. Enquanto eles viam soldados, Deus do céu mandou aí uma trovoada, e a Bíblia diz que eles foram derrotados de tal maneira que eles começaram a correr à toa. E o povo que já estava enfraquecido, os homens pegaram na espada e começaram a lhes perseguir. E só começaram a matar, porque Deus já tinha derrotado eles. E pessoas derrotadas só precisam ser mortas já. Já estão derrotadas mesmo? Amém? Já estão agarradas mesmo? Só precisa já. Né? Mesmo jacaré, quando você já lhe amarra, acabou. Isso, mesmo leão, se você já consegue lhe domar,
Aí controlou. Deus então mandou aquela trovoada e destruiu todos eles. Ficaram sem proteção e eles foram destruídos. E então Samuel pegou ali a pedra e colocou uma pedra e chamou a pedra de Ebenezer, entre Mispa e Sem. Aquela terra não estava mais sobre o poder de Israel, porque quando Israel foi derrotado pelos filisteus, aquela terra foi tomada pelos filisteus e os filisteus controlaram aquelas terras todas, né? E aquelas terras que eram de Israel, que eram limite de Israel, estavam sobre o poder dos filisteus, e eles perderam terras no dia das derrotas dele. Mas no dia que eles derrotaram os filisteus, Samuel pousou uma pedra. E aquela cultura de pousar pedra é uma cultura de vitória, é uma cultura que eles tiveram sempre. Os arqueólogos descobriram, por exemplo, no Mar Vermelho, amontoados de pedra, né? No rio, Mar Vermelho, quando você vê na Bíblia, mar, está a falar sempre de rio, certo? Mar Vermelho é rio, né? Mar da Galileia é rio, certo? Eles falam mar, né? Alguns países ainda falam mar. Nós, quando falamos mar, tem que ter sal, amém? Se não for sal, então não é mar. Mas aí os mares são rios, né? Rios gigantes. E então, o Mar Vermelho encontraram pedras, né? Pedras amontoadas. Aquilo era o que era a prova de que os israelitas passaram ali em terra seca. Quando estava seca, porque ninguém ia fazer aquele amontoado, né? Essa altura, por exemplo, um cara nada bué vai lá com um boi de pedra ruma. Ninguém consegue fazer isso, certo? Mas eles fizeram altares enquanto passavam e também levavam pedras do fundo do mar e levaram para fora para dizer, tá aqui, essas pedras são pedras do fundo do mar, não podem ser tiradas por uma... Depois não tinha farda de marinheiro na altura. Então, hoje há vestígios que provam que as histórias bíblicas são reais e são verdadeiras. Elas levaram pedras do Mar Vermelho, levaram pedras do Rio Jordão. Agora, Samuel tinha essa cultura, era uma cultura talvez que tenham herdado dos pais. Quando Jacó viu o anjo subindo e descendo, fez o quê? Pegou na pedra, ungiu a pedra. Então era um povo de pedras, um povo de altares. E então Samuel pega numa pedra e unge essa pedra, bota a pedra aí e chama a pedra de Ebenezer. Pedras que têm nome, né? Registros. Amém? Ebenezer. Esse nome Ebenezer significa pedra de ajuda, certo? A pedra de ajuda. Pedra para falar de monumento. Ela é monumento de ajuda. Ebenezer significa especificamente pedra de ajuda ou socorro. Pedra de socorro. Esta pedra representa socorro. Aonde é que está a minha palavra para a igreja Jesus é hoje? Dentro de toda essa história que eu estou a explicar. Entre o versículo 4 e o versículo 7, para nós só passa 3 capítulos. Mas pode ser um tempo, né, geológico ou um tempo genealógico que possa levar mais do que 3 anos, por exemplo. Possa levar algum tempo. Mas só passaram 3 capítulos para nós. 3 capítulos do versículo 4 ao versículo 7. No capítulo 4, o povo é derrotado. No capítulo 7, o povo derrota. Amém? Na mesma terra onde eles foram derrotados, eles derrotam. O mesmo povo que os derrotou, eles derrotam. E Samuel então pega na pedra e coloca a pedra e diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou essa é a pedra da ajuda. Quando eu estava a analisar isso, perguntei, até aqui nos ajudou o Senhor. É a frase depois, a frase de apelação, a frase de consagração, quando Samuel botou a pedra da ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, na nossa língua portuguesa, é até aqui, né? De lá até aqui, o Senhor, só de lá até aqui, não teve só vitórias, teve também derrotas. De lá até aqui, tivemos derrotas. Só que Samuel está a falar, até aqui nos ajudou o Senhor. Noutra palavra, Samuel está querendo dizer, quando fomos derrotados, o Senhor nos ajudou. E agora que vencemos, o Senhor nos ajudou. Então nós não podemos terminar o ano pensando que o Senhor só nos ajudou ou só nos ajudaria se Ele nos desse vitória. Não, Samuel tinha consciência que aquela terra onde eles perderam é também onde eles venceram. Então ele colocou a pedra na mesma terra onde perderam e na mesma terra onde venceram. E chamou aquela pedra, pedra de ajuda. Noutra palavra, não é só a ajuda daquele dia. Naquele dia eles tiveram ajuda para colocar a pedra.
Mas só que essa ajuda de Deus é ajuda de lá até aqui. E lá o Senhor nos ajudou e aqui o Senhor nos ajudou. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Entre derrotas e vitória, o Senhor nos tem ajudado. Entre derrotas e vitórias, o Senhor nos tem ajudado. Entre perdas e ganhos, o Senhor nos tem ajudado. Amados, só que nós temos uma visão unilateral. Nós não temos uma cosmovisão da vida e do mundo como tem Deus. Nós só pensamos que Deus nos ajuda quando nos ajuda baseado na interpretação que temos do nosso dicionário quanto à ajuda. Mas Deus nos ajuda tanto no problema como nas soluções, nas guerras onde perdemos como nas que vencemos. Ele está a manipular tudo ao nosso favor. Por isso a Bíblia diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados. Amados, por isso ele nos exorta dizendo: em tudo dai graças a Deus. Então, se teu ano está a terminar com derrotas, até aqui te ajudou o Senhor. Se o teu ano está a terminar com vitória, até aqui te ajudou o Senhor. Se você perdeu alguma coisa, até aqui te ajudou o Senhor. Se você ganhou alguma coisa, até aqui te ajudou o Senhor. Se você perdeu alguém, até aqui te ajudou o Senhor. Se ganhaste alguém, até aqui te ajudou o Senhor. Amados, há perdas que nos convocam às vitórias. Há perdas que vêm para contribuir para a vitória. Há derrotas que são pedras de ajuda. E há vitórias que são pedras de ajuda. E o que você precisa saber é que se as derrotas foram infligidas por Deus, elas são ajuda. E se uma vitória vem do diabo, é prejudicial. Por isso, se Deus permitiu que alguma derrota me alcançasse, até aqui me ajudou o Senhor. Se eu perdi alguma coisa, até aqui me tem ajudado o Senhor. Amados, deixa dentro do texto, como é que nós compreendemos que a derrota do povo de Deus lhes ajudou? Uma coisa aconteceu quando a derrota veio. Os falsos morreram. Os que andavam a profanar o templo, no dia da derrota, partiram. Porque há pessoas que têm que partir porque elas não são não beneficiam o reino. Então, Ofni e Finéias partiram porque não beneficiavam o reino. Não necessariamente que elas tenham que ir no inferno. Não. Só não precisam ficar mais na terra porque não estão a ser benéficos para o templo. Então, elas precisavam ir. Ofni e Finéias precisavam partir. E Samuel assumiu. Aquela derrota não era apenas derrota, era posicionamento de Deus quanto ao retornar o povo ao seu sentido de arrependimento e de comunhão e de busca. Então há derrotas que reorganizam o que estava desorganizado na nossa vida. Oh, aleluia. Amados, há muitos de nós temos que ser gratos aos problemas que tivemos para nos tornarmos a pessoa que somos hoje. Há muitos de nós que temos que ser gratos às perdas que tivemos para melhorarmos nosso coração. Há muitos de nós que precisávamos dar glórias a Deus pelo dia que fomos plenamente derrotados, porque aprendemos a humildade, aprendemos a simplicidade, aprendemos a lidar com a vida e com o caminho e tiramos o coração soberbo. Se não tivéssemos passado por aquela derrota, não estaríamos melhor. Deus nos deu a derrota porque Ele sabia que a derrota nos tornaria pessoas melhores. Aleluia! Amém. Quanta gente que era chateado só ficaram humildes quando ficaram derrotados. Era o boss, não saudava ninguém. Quando passou por crise e dinheiro acabou, bom dia, vizinhos. Bom dia, vizinhos. Glórias a Deus! Ficou humilde o rapaz, está um melhor. Agora pode dar riqueza, já sabe saudar. Quantos de nós não estamos aqui hoje na presença de Deus por causa de um problema que passamos? Estava me apertando muito, deixa ir na igreja. Agora o aperto já passou, mas estás a continuar a vir. Glórias a Deus! Aqueles demônios que te apertavam, porque pelo menos te reconduziram à presença do Senhor.
Quantos de nós não começamos a vir aqui à igreja pelo emprego que queríamos, pela saúde que buscávamos, agora que ficamos curados, permanecemos nele. Glórias àquela doença, glórias a Deus pela doença, porque aquela derrota te ajudou muito, aquele problema te ajudou muito, aquela situação te ajudou muito, aquela rival que estava levando teu marido te ajudou muito. Por isso não podemos apenas ver o problema pelo ângulo do problema. Há um ângulo no problema que é positivo. E eu tenho que dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Pastor, mas eu perdi o emprego. Amado, ganhaste tempo também. Lê mais, ora mais, busca mais, se entrega mais, trabalha mais. Meu patrão me chotou. Você sabe, Deus permitiu que o teu patrão te chotasse. Deus falou no teu patrão, chota ele, porque Deus é patrão, porque Deus está olhando para você que você tem potencial não de ser empregado, mas de ser o patrão. Por isso ele diz, chota para você lá fora arranjar maneira de sobreviver e caminhar melhor, crescer melhor. Amados, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu gostaria que você saísse desse culto dizendo, até aqui me ajudou o Senhor. Me abandonaram, mas o Senhor está me ajudar. Em todas as circunstâncias, Deus está a me ajudar. Aleluia. Diga, eu vencerei. Eu vencerei. Na mesma terra em que fui derrotado. Na mesma terra em que eles foram derrotados. Eles venceram. Eles venceram. Amados, e Deus quer te dar vitória no mesmo local da derrota. Para que Deus te ensine que não é o local, era você com quem ele estava a trabalhar. Aleluia! Oh, Deus seja louvado. Vamos estender os nossos ambientes, vamos estender as nossas tendas, vamos correr com a pedra da gratidão e vamos botar entre Mispa e Sem e vamos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Esses são os limites da ajuda do Senhor, mas Ele ainda vai alargar, vai alargar. Alguém vai dizer para você, esse ano você só teve azar. Você vai dizer, não, até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Nesse ano você perdeu muito. Não, até aqui me ajudou o Senhor. Tudo que eu passei para refletir. Tudo que eu passei para compreender o propósito de Deus para comigo. Deus está a manipular tudo a teu favor. Deus está a trabalhar para que tudo corra exatamente como Ele determinou em sua boa vontade. Amado, os pensamentos de Deus acerca de ti são melhores do que os teus. Você pode ter pensado coisas grandes, mas Deus sabe que não é. Porque o que você pensou começar bem pode terminar mal, mas o que Deus começou a fazer como se parecesse mal, vai terminar bem, vai lhe dar louvor, vai lhe exaltar, vai lhe glorificar. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Muita coisa eu aprendi com Deus na caminhada com Deus. Muita coisa eu aprendi com Deus. E uma das coisas que eu aprendi com Deus é que Deus muitas vezes vai frustrar meus planos, vai frustrar minhas forças, vai frustrar tudo que eu planejar para que o plano dele é que prevaleça. Vai frustrar muita coisa minha. Aleluia. Às vezes você está entrando no caminho que é teu. E principalmente aqueles com quem Deus quer fazer coisas grandes, eles poderão passar por situações muito graves. Vão passar por situações muito graves. Deus vai se interferir em boa de coisa dele, até no relacionamento. Se apaixonaste por aquele, mas Deus não. Assim não. E Deus começa a se mover, a estragar tudo. Parece que está a estragar. Amém? Está vendo aquele pai ciumento que quando olha a filha está no portão com o moço, ele estraga? Né? E Deus é assim. Terrível. Aleluia. A te contornar. A te criar boas situações. Muitos problemas. Você só vê Deus tipo, está a te ajudar. Moisés vivia no palácio, teve boas de problemas. Deus estava a lhe ajudar. Deus estava a lhe arrancar do conforto para levar lá nas terras do seu sogro, porque lá ele seria preparado como libertador e líder de um povo. Amados, Deus está a trabalhar, Deus está a trabalhar. Por isso hoje você tem que dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Quando eu terminei o médio, queria entrar para a faculdade. Ou quando terminei o básico, aliás, há muito tempo. Queria entrar para o médio. Fui fazer aquelas inscrições para o nome sair na lista. Não saiu. E eu reclamei com Deus, mas eu fui se inscrever ali, pedi ajuda, influência, não saiu. E fiquei triste nos primeiros meses.
Mas depois conheci o meu mentor, Jô. Jô então passou a me mentorear. Primeiro dia que eu cheguei lá, encontrei já jejuar 30 dias de jejum. Só estamos a comer à noite. Aí começamos a jejuar. Passado um tempo, já estávamos a fazer 7 dias sem comer. Aí, quando cheguei no meio do ano, eu senti que estava num médio melhor. Eu estava num curso melhor. Aí eu comecei a gostar. Quando chegou o ano, eu já nem queria mais estudar. Tá, me ligaram, teu nome saiu então no gestão. Oh, mas eu não dei meu nome lá, mas saiu. Então eu compreendi que aquele ano Deus me deixou fora, porque eu precisava aprender algumas coisas que eu não iria aprender se eu estivesse na escola. E no ano que já estava me cuidar, orar e estudar, Deus diz, agora vai estudar. E eu é que vou te matricular. Meu nome saiu só. E alguém que viu, olha, viu o nome do estudante que está no gestão, saiu. Disse, mas eu não fui me inscrever, mas saiu. Amados, Deus está a trabalhar em todas as coisas. Então, quando Ele me deixou fora da escola, me ajudou. Quando Ele me colocou na escola, me ajudou. Amado, você precisa saber que até a oração que Deus não te atendeu, te atendeu. Quando Ele não te respondeu alguma coisa, te respondeu. Deus te responde até mesmo sem resposta. Às vezes a não resposta é a resposta que você precisava para a situação que você apresentou a Ele. Oh, aleluia! Então você precisa dar glórias a Deus. Na Segunda Guerra Mundial, tinha uma senhora, antes da Segunda Guerra Mundial, 1944, a senhora orava todo ano a pedir, Senhor, dá-me uma casa, Pai, dá-me uma casa, eu creio em Ti. Foi já localizar a casa, fez oração intensa, nada. Aí, Senhor, por favor, ajuda-me, estou na casa de aluguel, nem tenho mais dinheiro para pagar. Eu sei que Tu és Deus poderoso, o Senhor pode me dar uma casa no estalar de dedo. A me ajuda. A senhora jejuou 3 dias sem comer, o Senhor nada. O senhorio veio, pegou na senhora, olha, tua renda acabou, sai daqui. Lixotou de casa a senhora com as coisas, decepcionada com Deus, porque Deus não lhe atendeu, lhe expulsou. A senhora chegou no metro com as coisas sem saber onde foi, subiu no comboio, o comboio lhe levou para fora da Alemanha. 1945, a cidade foi atacada. Aquele sítio onde ela queria casa foi destruída. Pessoas morreram. Ela lá onde foi descobriu que o Senhor, mesmo sem lhe atender, lhe atendeu. Aleluia! Porque o que ela queria era um sítio para morar segura e protegido. O Senhor sabia que se eu te der casa aqui na cidade em 1945, vai ficar na história. Vão destruir isso, minha filha. Então o senhorio lhe chota a minha filha dali, lhe tira da casa, lhe manda no comboio, sem as coisas dela, porque eu quero lhe guardar, eu quero lhe proteger. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Deus está a trabalhar até nas coisas que Ele disse, não é assim que se faz, é do outro jeito, até aqui. Você precisa ser grato até pelo namorado que você pediu e não te deram. Deus já viu os socos que Ele ia te dar, as traições que ia fazer. Então Deus diz, não vou te dar este. Eu tenho preparado para ti o melhor. Meus pensamentos são mais altos que os vossos. Assim como está distante a terra do céu, assim está distante o vosso pensamento dos pensamentos de Deus. Amado, vossos pensamentos são pequenos. A memória RAM do vosso cérebro é muito lenta, amado. Deus já não está mais numa internet aí 4G, 5. Deus está numa internet a 10.000G. É uma rapidez de alcance tremenda. Você pensa em megabyte, Ele está no tera e outros bytes qualquer. Amados, confia no Senhor. Confia no Senhor, porque os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanece para sempre. Diga apenas, Pai, está me doer essa situação, talvez porque eu não compreendo, mas ainda assim eu quero te dizer, minha gratidão é essa. Bota uma